Hoje é 17 de abril. É um dia importante, sabem? E considerado o começo do governo Lula, sem ser lulista, sem ser petista, sem ser comunista, sem ser qualquer coisa, importa é que as pessoas podem perceber a mudança no clima político, no clima do país. É verdade que ainda existem alguns pulsões importantes, relevantes, de ódio. O Congresso Nacional expressa isso. Deixa eu dizer um negócio para vocês, uma preliminar. Quem me assistir no Instagram vai encontrar a íntegra do vídeo lá no meu canal do YouTube, tá? Porque o Instagram tem um limite de tempo no que eu posso postar. Mas eu estava dizendo isso. O país vive um novo clima. E hoje, 17 de abril, tem um dado relevantíssimo, muito importante, simbolicamente importante. O Supremo Tribunal Federal começa o julgamento daquelas pessoas que estiveram envolvidas na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Isso é muito importante. Isso é importante, é relevante por vários motivos. O principal deles é a dimensão simbólica que o Estado brasileiro apresenta àqueles que não têm apreço pela democracia. Mais do que isso. O Estado brasileiro começa rapidamente a se mexer para dizer para essas pessoas que a democracia será defendida pelo Estado brasileiro, pelo aparato criado, em tese, pela sociedade para defendê-la. Sem democracia não há caminho. A partir daí, toda uma série de fatos, de circunstâncias societais podem e devem ser mensuradas a partir da capacidade que o Estado tem de mostrar eficiência. É verdade que o judiciário brasileiro é de uma morosidade extraordinária. Até hoje nós não temos o julgamento definitivo da Botkiss, do caso da Botkiss. Nós não temos o julgamento do que aconteceu em Brumadinho, do que aconteceu em Mariana. Para quem trabalha com o judiciário no cotidiano, nós temos ações, por exemplo, eu tenho ações com bloqueio de bens, que há mais de 10 anos estão no primeiro grau e não há julgamento. Diria aquele incauto, a justiça tarda, mas não falha. Eu penso mais ou menos o contrário. A justiça que tarda é falha. Por quê? Porque a sociedade perde uma referência relevante, que é a necessidade que a sociedade tem de cumprir com as suas obrigações sociais, cumprir com a lei, observar a regra, a ordem. E nesse meio tempo, assim como o Supremo Tribunal Federal começa a julgar os golpistas de 8 de janeiro, a Câmara dos Deputados marcou agora para 26 de abril o começo das discussões sobre a regulação nas redes sociais. Isso é muito importante. É muito importante. E vejam como a vida é. A partir do caso de Blumenau, quando, por exemplo, o Twitter se recusou a retirar imagens que elevavam aquela condição odiosa a uma naturalidade estúpida. Neste momento, quando vem este fato, uma discussão que vinha acontecendo no Brasil, em determinadas instâncias, é verdade, se coloca na ordem do dia. É uma necessidade. E esta não é uma necessidade do Brasil. Esta é uma necessidade da humanidade saber como lidar com as redes sociais.
Não vamos nem falar na tal de inteligência artificial, que tem criado uma série de questões éticas. Como isso funciona, como isso deve funcionar, em que medida esta sociedade algoritmizada vai decidir o seu futuro, ou como os algoritmos poderão decidir o futuro da humanidade. Então, hoje, 17 de abril, é uma data relevante do ponto de vista da institucionalidade. Eu estou convencido, e vocês sabem, há muito tempo venho falando isso, acho que o Estado brasileiro foi tomado por uma determinada aristocracia funcional, que primeiro cuida de si, para depois cuidar de si outra vez. É inacreditável que, enquanto o Brasil discute uma ancoragem fiscal, discute um orçamento público capaz de atender necessidades sociais, o Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, se autoconceda auxílio creche para o topo da cadeia salarial brasileira. O país com, talvez, a maior desigualdade social que exista no planeta. Então, enquanto o Brasil discute a retomada do desenvolvimento, discute a sua matriz de reindustrialização, enquanto discute-se o fim da fila do osso, como terminar com a fome, como devolver as crianças para as escolas, como retomar um plano de vacinação que humanize a nossa sociedade. Setores do altíssimo funcionário público seguem. Eu não vou usar a expressão se beneficiando, mas seguem para ser educado, cagando e andando para os desafios de todos os brasileiros. Com todo respeito. Então, 17 de abril é relevante, porque a institucionalidade está sendo chamada a dizer a que veio. Olhem os episódios da Câmara dos Deputados da semana passada. Se ficar no bate-boca, tudo bem. Logo, logo, eles vão partir para o soco. Acreditem. E estamos falando de quê? Da institucionalidade brasileira. É a representação do Brasil. É a representação dos brasileiros que está patrocinando esse tipo de coisa. Então, minha gente, 17 de abril, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar os golpistas. Ou, por outras palavras, a lei, a democracia, a civilização começa a se apresentar para os brasileiros. Vamos ver o resultado. Vamos ver o que vem. Um abraço.